O conteúdo desse vídeo é no mínimo revoltante, pessoal. As informações que eu tenho para passar é de fazer você vomitar. Eu sinto muito, né? 2.000 pessoas morreram, 2.000 pessoas já morreram nesse conflito, nessa guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. 2.000 mortos, desde um conflito que começou, está com 2 semanas, hoje é 14 de março, foi lá em 28 de fevereiro, último dia, né, já estava tendo uma negociação, né, diplomatas de ambos os lados estavam sentados à mesa negociando, quando veio a notícia do ataque, né, de que a guerra começou, de que o Trump e Israel decidiram iniciar um ataque, né, da forma mais covarde possível, a meu ver, né? Já falam de 2.000 mortos, né, mas observando, né, numericamente é bem desproporcional, né? A coisa aqui está bem desproporcional, né? De acordo com os Estados Unidos, o número de militares iranianos mortos já é entre 4.000 e 5.000, e o número de militares americanos mortos até agora 13. Né? Do Iraque, 18 pessoas, 2.500 feridas. Né? O Irã admite que pelo menos 1.444 pessoas morreram. Né? Em número de mortes, né, a gente não queria que morresse ninguém, né? Mas infelizmente aconteceu, já houve mortes, né? E desproporcionalmente grande, né? Eu falei há pouco tempo atrás, às vezes que é uma guerra muito previsível a vitória dos Estados Unidos, mas na prática a coisa não é bem assim, né? O objeto, a vitória no caso do Irã não tem nada a ver com o número de baixas, né? Tem a ver com suportar o conflito até o fim. Né? Qual o motivo, o que motivou essa guerra, galera? Antes de falar desse motivo, eu vou falar de outras coisas aqui, né? Como todo mundo sabe, teve aquela invasão à Venezuela, em que o Maduro foi capturado, né? O Trump acusava o Maduro de ser líder do narcotráfico e de traficar drogas para os Estados Unidos da América, né? Resultado é que mais de 100 embarcações que saíram lá do Mar do Caribe, próximo à Venezuela, foram destruídas pelos americanos, né? Eu não vi nenhuma embarcação ser capturada para ver se tinha droga mesmo, né? Mas o Trump disse que tinha droga, né? Os americanos disseram que tinha droga e eles capturaram, né? Quer dizer, não capturaram nenhuma, mas destruíram, né? Dizendo que havia drogas, né? Aí, lá em fevereiro, janeiro ou fevereiro, houve uma invasão lá na Venezuela, um ataque no qual o Maduro foi capturado e levado para os Estados Unidos, né? Foi preso, só que o Trump retirou a acusação, recuou da acusação de que Maduro chefiava um cartel de tráfico de drogas, né? Ou seja, disse que não tem nada a ver, até porque o discurso que o Trump fez, ele não falou nada sobre socialismo, ditadura, direitos humanos, narcotráfico, não, ele só falou de petróleo. Bem, outro caso que a gente poderia falar, o Iraque, né? O Trump não era presidente ainda, né? O presidente era George W. Bush, né? Teve uma guerra lá no Iraque, teve a guerra na qual o Bush disse que o Iraque tinha armas de destruição em massa, daí teve a guerra do Iraque, né? A guerra terminou com um saldo terrível, né,
Na coalizão liderada pelos Estados Unidos foram 25.286 mortos. E do lado do Iraque foram entre 34.144 e 37.344 mortes de iraquianos. E 20 anos depois, os Estados Unidos alertaram sobre supostas armas de destruição em massa no Iraque, que até hoje, 2026, não foram encontradas. A guerra acabou, desde 2011, nunca encontraram arma de destruição em massa nenhuma lá no Iraque. E a intervenção militar na Venezuela, como todo mundo sabe, eu acabei de falar, é totalmente descabida. Não existia nada de tráfico de drogas. Maduro não é narcotraficante, segundo a acusação que o Trump, o próprio Trump que retirou a acusação. E nesse ataque morreram, até onde eu sei, mais de 100 soldados cubanos, 100 militares cubanos. Ou seja, um massacre para que capturassem o Maduro, dizendo que ele era narcotraficante, para depois retirar a acusação de narcotráfico. E no caso do Brasil, estão dizendo, que o PCC e o Comando Vermelho deveriam ser rotulados pelo Brasil como grupos terroristas. Grupos terroristas. Como assim? Nem o PCC nem o Comando Vermelho estão preocupados em promover uma determinada posição política, religiosa ou filosófica, mas o Trump está querendo que o Brasil rotule o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Aí quem é que vai investir num país que tem áreas dominadas por terroristas? O que vai acontecer, de acordo com a doutrina Doral que o Trump elaborou? O Brasil pode ficar sujeito a ataques dos Estados Unidos da América se o PCC e o Comando Vermelho se tornarem organizações terroristas. Estão preparando o discurso para a volta da direita ao poder. Eles querem a vitória do Flávio Bolsonaro, no final desse ano, para abrir as pernas para os americanos, ficar que nem o Milley. Lembra que o Milley, ele ouviu o Trump chama a língua espanhola de porcaria, Ele disse: eu não vou aprender essa porcaria dessa língua, O Trump disse isso. E o Milley respondeu em inglês, pedindo desculpa por falar espanhol. Olha a sabugice, galera. Pedindo desculpa por ser argentino, Olha o vira-latismo, a cultura de vira-latismo, reforçando essa cultura de sabugice e vira-latismo que nós aprendemos a ter em relação aos Estados Unidos da América. O Milley, ele só reforçou isso aí. E um grupo de países latino-americanos foram lá se reunir com o Trump. O Trump, ele reforça essa coisa, esse estereótipo em relação a lideranças latino-americanas e o narcotráfico, e tráfico de drogas. E com relação ao Irã, apesar dessas 2.000 mortes que aconteceram até agora,
A agência da ONU diz que o Irã não estava prestes a ter arma nuclear, né? A própria Agência Internacional de Energia Atômica não encontrou absolutamente nenhuma prova de que o Irã tem armas nucleares, né? Eu nunca concordei com a ditadura do Maduro, nunca concordei com a ditadura do Saddam Hussein lá no Iraque, nem tampouco com esse regime dos ayatolás lá no Irã. Agora, que eles não têm bomba nuclear nenhuma. E detalhe, o Trump está dizendo que o Irã é ameaça para o mundo inteiro. O Trump está o tempo inteiro mudando a narrativa, galera. Pois, tchau, pessoal. Deixe seu like, assine, compartilhe, comente e até o próximo vídeo.